Muito bem, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui no nosso mesa de debates, mais uma entrevista, não digo para fechar a semana, afinal de contas ainda é quinta-feira, mas já no embalo aí do final de semana, quase final de semana. E aliás, segundo o Guilherme, meu amigo, colega aí também de mesa de debates, já ultrapassamos os 400 inscritos. Maravilha! Então, você que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, comenta aí com seu colega, com seu grupo, com o seu partido, com a sua militância. Vamos fazer o canal bombar aqui para dar voz a todos da esquerda de forma geral, né? Como o Guilherme comenta, a direita já tem muita voz. Então, falando nisso, estou aqui com o Lucas Gil, ele que é um jovem professor, vou passar o bastão aí para ele se apresentar melhor, e também filiado ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil, de São José dos Campos. Lucas, fala aí um pouco de você. Opa, cara, primeiramente, parabéns aí pelos mais de 400 inscritos no canal. Eu acho Obrigado. que é essencial que a gente se comunique com as pessoas, que a gente fale com as pessoas. Eu já tive aqui, já tive o prazer de estar aqui uma vez debatendo, inclusive com o Guilherme. Um abraço pro Guilherme aí. Então, parabéns aí. Eu acho que é um espaço muito importante para a gente poder dar voz para as pessoas, né, para o povo de verdade, né, para a classe trabalhadora. Bom, meu nome é Lucas Gil, tenho 27 anos, sou professor de inglês, também sou militante do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, e também da UJS, né, que é a União da Juventude Socialista, uh, daqui de São José dos Campos. E, bom, estou aí na militância há um tempo, já há alguns anos, e ano passado tive o prazer de ter a experiência pela primeira vez na minha vida, sendo candidato a vereador aqui na cidade de São José, né, pelo PCdoB. Maravilha. Primeira vez, então, encarou a seara eleitoral. Exatamente, pela primeira vez aí, fui com tudo e, claro, né, a experiência foi algo assim completamente diferente do que eu já cheguei a fazer qualquer coisa na minha vida, no sentido de militância, né, de fazer algo diferente mesmo assim, botar a cara a tapa mesmo, né? E Lucas, eu suponho, né, assim como qualquer outro ser humano, que você não nasceu comunista, né? Como foi como eu posso dizer, essa transição ou essa descoberta, ou qual foi o momento não, é essa linha de política, é essa linha de ideológica que eu quero seguir? Cara, então, ninguém nasce comunista num mundo capitalista, né, como a gente vive, então, de fato, todas as estruturas e todas as instituições que a gente tem tem um lado, sempre tiveram, e isso não é posto pra gente, né? Então, para a gente poder ir se descobrindo e entendendo, é, é uma questão, é um processo, né? Então, eu devo muito esse processo à cidade que eu morava antes, né? A cidade de Guaratinguetá, eu morava lá antes, e lá foi onde eu conheci bastante companheiros até mesmo do Partido dos Trabalhadores lá da cidade. Fazia parte de um movimento chamado Movimento Revelia, que era um movimento da cidade. Ainda existe, se eu não me engano, também. E foi nesse processo que eu fui me inteirando mais com movimentos de coletivo, movimentos sociais, entendendo um pouco mais como que funciona toda essa questão. E aí é claro que nesse meio há bastante diálogo, né? Muitas conversas, muitas trocas de ideias, trocas de experiências. Aí você vai, né, pegando o ensinamento daqui, ensinamento dali, daqui a pouco alguém solta um nome lá. Karl Marx disse isso, Karl Marx disse aquilo. Você falou, putz, já cheguei a escutar em algum momento esse nome na minha vida, mas nunca, né, não sabe, não sei exatamente o que que é isso. E aí foi quando eu comecei a pesquisar melhor, fui entendendo melhor. E aí, ao longo desse tempo, fui lendo mais livros, entendendo melhor. E aí a gente vê que é uma questão, né, você ser comunista é uma questão científica mesmo, né? É Uhum. tipo que nem
você falar, poxa, na época lá de Newton, quando ele descobriu, né, foi uma descoberta, né, a gravidade. Da mesma forma com Karl Marx foi uma descoberta. O comunismo ele não foi inventado, né, só foi estudado. Então, da mesma forma com Newton, né? Então, naquela época você falava, poxa, eu sou a favor da gravidade. Não, não sou a favor da gravidade. Hoje a gente sabe que não tem essa de ser a favor ou contra, é simplesmente uma lei natural, né? Uma coisa que é da natureza. Você sendo a favor ou contra, a Terra é redonda, existe gravidade, assim como o comunismo, ele é algo que a gente precisa, que a gente vai alcançar em algum momento, a gente só não sabe quando. É uma questão de processo, né? Perfeitamente. E com essa, você falou um pouco assim da sua vivência em outras cidades, né? Em outra, aqui também na nossa região, né? A bela Guaratinguetá. Aqui em São José, propriamente, você já chegou sendo do PCdoB ou conheceu a turma aqui? Então, eu, assim, não, eu já era do PCdoB, né? Eu me filiei ao PCdoB em meados de 2000. Eu já militava, eu milito no PCdoB desde 2015, na verdade, né? Eu tive esse contato, que nem eu falei, com o movimento Revelia, por meados de 2012 para 2013. E aí, em 2014, eu conheci o movimento estudantil através da minha faculdade, né? Eu sou formado em gestão empresarial. Esqueci de dar esse, é, falar isso também, né? Eu sou formado em gestão empresarial, mas atuo como professor de inglês. E me formei na FATEC, na Faculdade de Tecnologia lá na cidade de Guaratinguetá. E aí foi na faculdade que eu conheci, tive contato com o movimento estudantil, tive contato com a UJS, e aí foi me aprofundando nos estudos é, da, nos estudos científicos, né, do marxismo. E aí uma coisa foi levando a outra, né? A gente vai tendo contatos dentro da UJS com pessoas que você vai admirando, vai falando, pô, quero seguir isso, quero continuar aprendendo mais sobre isso. E aí, pô, foi aí que eu me encontrei no PCdoB também. E desde então milito no PCdoB. Então desde 2015 aí já tô inserido nas fileiras do partido, né? Maravilha. O PCdoB, hoje, aliás, eu reparei até que ele está com um quadro interessante de jovens, né? Pelo menos você foi o que eu mais pude reparar, assim, mas cheguei a conhecer outros nomes também e, e também os quadros tradicionais, né? Hoje é um partido, ficou um pouco esquecido em outras eleições, não chegou a lançar muitos candidatos, mas até com a puxada aí do João Bosco, né? Um nome histórico até do partido, deu uma recuperada, digamos assim. Sim, exatamente, né? Aqui em São José dos Campos, o partido ele nunca deixou de existir, né? O partido ele sempre teve a, a sua relevância, mas é claro que com o passar do tempo, né, há de se ter uma renovação, né? Novos ares, respirar melhor, né? O partido poder respirar melhor. E esse processo se iniciou já desde 2018 aqui em São José dos Campos, né? Trazendo novos quadros, trazendo novas pessoas, novos militantes podendo ingressar. A juventude faz muito parte disso também, né? Ano passado a gente inaugurou a UJS daqui de São José dos Campos. Então, tá tendo toda essa vontade, né, de reativar o partido da forma como ele teve a sua importância já bem forte aqui na cidade, lá com o João Bosco sendo vereador, né, aqui na cidade, nos anos 70 até os anos 90. Então é importante que a gente reacenda, né, e traga o papel histórico que o PCdoB tem aqui para a cidade, né? O PCdoB, assim como o PT, outros partidos de esquerda, estão enfrentando aí um momento, uma peleja delicada, até por, inquestionavelmente, estarmos diante de um governo de extrema direita, né?
Eu não vou usar termos fascista, etc e tal, porque eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com essas denominações. Mas, em linhas gerais, é um governo de extrema direita, né? E bate no peito para dizer isso. A pergunta que eu faço é mais fácil lidar com um governo assumidamente de direita ou é melhor um governo que é de direita, mas o discurso não está nem lá nem cá? Cara, eu acho que assim, é bem interessante. Eu gosto muito do que o Lenin traz de reflexão com relação a essas coisas, né? No momento que ele estava fazendo todas as formulações teóricas para o desenvolvimento da Revolução Russa, né? É, ele vai matutando ideias ali e ele traz essa reflexão da questão de a diferença entre um país que é governado de uma forma tirana, autoritária, e um país que tem a democracia liberal burguesa, né, sendo ali regida. E nessas reflexões ele traz exatamente isso, né? Ele fala: é melhor a gente desenvolver a nossa militância e se desenvolver enquanto partido, enquanto povo da classe trabalhadora organizada, dentro de uma democracia liberal burguesa do que dentro de um regime autoritário e tirano. Então, com certeza, é melhor para a gente se organizar tendo pelo menos o Estado democrático liberal burguês de direito, né? Pelo menos ali dentro das instituições liberais, pelo menos a gente consegue ter um momento da nossa voz de denúncia, né? Então, utilizar esses espaços para denunciar o próprio sistema burguês, utilizar desse sistema para denunciá-lo, né? É melhor a gente fazer isso do que se a gente tiver que voltar para a clandestinidade, se desenvolver de uma forma bem não legalizada, né? Ter que enfrentar um governo tirano é pior, com certeza. Com relação à pandemia e toda a dificuldade que ela vem atribuindo, como que está funcionando as atividades partidárias, as reuniões, os encontros, se é que ocorrem, né? E claro, depois a gente pode até falar um pouco aí também. Agora esse sábado tem a manifestação, né? Perfeito, importante lembrar disso. Bom, os nossos encontros têm sido 100% virtuais, né? A gente, principalmente por conta do partido ter bastante pessoas ali de idades mais avançadas, pessoas que o próprio Bosco, né, o João Bosco, já está na sua fase é, né, a gente brinca, né? Na verdade, ele tem um espírito de jovem, a energia do jovem, mas fisicamente ele tem a sua idade já, né, bem experienciada ali de vida. Tem que tomar Assim certos como vários cuidados, outros né? camaradas ali. Perfeitamente. A gente precisa tomar esses certos cuidados, até mesmo então, durante a campanha, por exemplo, né, que ficou um pouco mais folgado para a gente poder é, se reunir ou até mesmo panfletar na rua e tudo mais. A gente fez isso com os nossos devidos cuidados, e até hoje a gente tem sido bem cauteloso. Então, todas as reuniões que a gente promoveu até agora, dentro da pandemia, foram 100% online, né? E essas reuniões acontecem periodicamente. No caso, a manifestação, né, como eu havia comentado, essa não vai dar para ser online, mas a gente sabe que pelo menos do campo da esquerda o pessoal vai estar preocupado, respeitando as regras sanitárias. O PCdoB, a JS está participando, está chamando o pessoal também? Sim, sim, então, essa é a questão, né? Há quem diga que participar dessas manifestações e criticar o governo tem a sua contradição. Pode até ser que exista algum tipo de contradição nisso, mas a maior contradição que a gente tem é um governo genocida que a gente tem. Eu sei que você falou aqui de tomar cuidado em certos termos,
mas eu acho que existem coisas que estão sendo inevitáveis e precisa de fato denominar ali, né, um governo no qual ele delibera que nem a gente está vendo aí na CPI agora, da Covid, é, que ignorou e-mails de extrema importância, que tem cada vez mais sido identificada a presença da tese de imunidade de rebanho. É algo deliberado, é algo que de fato foi provocado, foi projetado. Então, o trabalhador e a trabalhadora estão saindo todos os dias, pegando o ônibus lotado, em cidades que tem metrô, pegando o metrô lotado, sabe? Andando pelas ruas, tendo que fazer as suas caminhadas por aí, e as cidades acontecendo, as coisas acontecendo, escolas funcionando. Então a gente já está em risco cotidianamente, né? Infelizmente a gente tem aí companheiros de profissão, professores que faleceram por conta da Covid-19. Eu tenho familiares que já faleceram por conta da Covid-19, pessoas que se cuidam, pessoas que ao menos tomam os máximos dos cuidados possíveis, usam máscaras, lavam as mãos, se higienizam, tomam cuidado, mas um contato, um descuido, um leve descuido que você possa ter já é o suficiente para você ser contaminado. Então, a gente está em constante risco. Só de a gente ter que ir trabalhar, porque não é uma opção você ficar em casa, você tem que sair para trabalhar. Então, a gente já está se expondo. Eu acho que não há nenhuma contradição nesse momento chamar as pessoas para ir para a rua, falar que elas precisam manifestar a insatisfação que a gente está tendo nesse momento. Não dá mais para a gente continuar tendo um governo que não é um governo, na verdade, né? Que não governa o seu próprio povo, que não se preocupa com a classe trabalhadora minimamente. A gente sabe que governos liberais também não têm a sua preocupação devida com a classe trabalhadora, mas o mínimo, né, de lógica, de ter a classe trabalhadora pelo menos viva, a gente não tem nem isso, nem essa garantia. Então a gente precisa sim ir para as ruas. No movimento do dia 29 de maio, a gente esteve presente, a gente deixou também as nossas marcas na rua, tanto na manifestação quanto manifestações, atos ali mesmo, de propagandear, né, a revolta, né? A gente tem uma campanha aí da UJS a nível nacional, que é chamada de Revolta pela Vacina. A gente também tem um podcast chamado InfoJS, que a gente vem fazendo comunicações gerais com as pessoas, fazendo tanto a parte de informação mesmo, né, informativo, noticiário, quanto também uma parte mais teórica, desenvolvendo mais uma parte teórica, e a gente vem fazendo nossa propaganda também de manifestações, de atos de rua. Eu acho que é essencial isso para um momento que a gente vive hoje. Então, a OJS a gente esteve presente no dia 29 de maio e definitivamente estaremos presentes também no dia 19 de junho. Maravilha. E Lucas, como vocês, principalmente ao JS, né, como o próprio nome diz, a juventude socialista, a juventude do partido, vocês estão conseguindo, através tanto das ações aí, acho que principalmente do discurso, tá justamente dialogando, atraindo a atenção do jovem. E só um parêntese antes da sua resposta, não é querer puxar o saco nem nada, mas hei de admitir que, discordâncias à parte, o próprio João Bosco é uma pessoa, é um cidadão extremamente inteligente, mas pena que do ponto de vista eleitoral não se fez muito escutado, né? Infelizmente, a gente. Bom, isso é algo que já era até um pouco esperado, mesmo, essa questão, né? O partido não tem tido atualmente uma presença muito forte na política da cidade, então era algo para a gente poder levantar mesmo uma alternativa
ali uma alternativa de esquerda, uma alternativa radical, trazendo propostas interessantes, fazendo esse debate com outros partidos, né, desenvolvendo as nossas ideias dentro da cidade. Eu acho que isso carregou o que está tendo resultado hoje, né? Ah, por exemplo, você trouxe aí, né? Você falou que o partido estava um pouco mais apagado e de repente deu uma acendida. A ideia, na verdade, mesmo é a gente, para além de fortalecer o partido, é fortalecer as ideias, né? Fortalecer o projeto da cidade, fortalecer questões muito importantes, como, por exemplo, dentro da campanha inteira, principalmente até mesmo antes da campanha eleitoral, né, desde o início da pandemia, o João Bosco vinha fazendo propostas ali muito importantes com relação ao auxílio emergencial municipal. A gente da OJS também, junto com projetos estaduais, né, tem um projeto estadual que ainda está rolando lá na Alesp, que é da deputada Alessi Brandão, que é do PCdoB, que se Uhum. chama Celular para Todos. É um projeto muito importante, tem sido muito importante esse projeto, o desenvolvimento dele, pelo menos. É, a, Só contando rapidinho aqui como que surgiu esse projeto. Esse projeto surgiu através de uma ação do Diretório Central dos Estudantes da FATEC, né, o DCE da FATEC, no qual eu já fui vice-presidente também dessa organização, vice-presidente geral. Né, então, o Diretório Central dos Estudantes a nível estadual da FATEC. E o presidente conseguiu, através do Ministério Público, o presidente do DCE, contatar o Ministério Público para trazer celulares que estavam parados em delegacias para Uhum. alunos, tanto da FATEC quanto da ETEC, para que eles pudessem ter o acesso à informática, né, e ter acesso às aulas online, principalmente no período do início da pandemia, onde estava 100% parado, né, o ensino, apenas por modo virtual, né, lançamento de atividades, vez ou outra um encontro virtual nas escolas. É, e esse movimento foi feito ano passado, né, pelo DCE da FATEC. E aí a deputada Alice Brandão achou a ideia fenomenal e desenvolveu então um projeto de lei para poder tramitar lá na Lesp. Isso repercutiu tanto que muitas cidades, né, na verdade essa ação do DCE da FATEC deu certo, né, foram 43, se eu não me engano foram 43 equipamentos eletrônicos que foram doados para alunos, estudantes, né, da FATEC, poderem conseguir continuar seus estudos, se eu não me engano na cidade de Mirassol, aqui no estado de São Paulo. E esse projeto repercutiu em várias outras cidades e aqui em São José dos Campos, através da vereadora Amélia, a gente conseguiu desenvolver esse projeto a nível municipal também e ele foi lançado na Câmara Municipal. Infelizmente, não se deu muita continuidade no desenvolvimento desse projeto, porém é um projeto que eu acho que vai muito ao encontro do que existe um projeto, inclusive, que foi aprovado na Câmara, que muito importante, inclusive, que se eu não me engano é da academia, o vereador, não sei o que lá da academia, esqueci o nome Marcão da dele. academia? Marcão da academia. Ele fez um projeto muito importante que foi aprovado, que é para distribuição de chips de celulares para os alunos. Porém, é um projeto incompleto, porque se você dá o chip para os alunos para eles terem acesso à internet, mas eles não têm equipamento eletrônico, não tem um celular ou um tablet que consiga acessar a internet, como que eles vão acessar isso, né? Então, Vai o ficar projeto que só a com o gente chip desenvolveu junto a... inutilizado. Exatamente. Então, você vai ficar com o chip parado lá, né? O que provavelmente vai acontecer com muitos estudantes, porque não tem como utilizar sem ter um equipamento. Então, o projeto se complementaria, né? Os dois projetos se complementariam e seria muito importante, né? A gente tentou entrar em contato com um monte de vereador para poder, né, a gente fazer os contatos políticos, tentar trazer uma maioria de pessoas ali, uma maioria de vereadores, para poder aprovar o projeto celular para quem precisa, que daí complementaria um projeto no outro, mas infelizmente não foi exatamente isso que aconteceu. O projeto ainda está lá, mas está parado, né? Então espero que a gente consiga avançar esse projeto o quanto Viu? Quer antes dizer, também. o chip aprovaram, mas o celular para poder tocar o chip, aí não, Não, aí é aí comunismo. tá demais. Aí é comunismo. Exatamente.
Então, assim, a gente vê que a gente precisa atuar, sabe? O importante é a gente não, não perder a esperança de que a organização é importante. Nesse momento, a gente deu uma regredida no debate, né? O que antes era um debate entre PT, PSDB, um debate um debate mais para os comunistas, de, poxa, existem partidos aí que são oportunistas, existem partidos que podem correr com a gente. É, hoje a gente regrediu esse debate e o nosso debate é: precisamos derrotar essa força da extrema direita, para respeitar aqui o canal, né? Por não falar outros termos, mas a gente precisa derrotar essa força de extrema direita. E a gente precisa saber com quem a gente vai se aliar também, óbvio. Mas qualquer aliança que seja contra esse movimento de extrema direita vai ser bem-vindo e precisa ser bem-vindo nesse momento. Sim, precisa ser bem-vindo. E aí, é claro, a gente precisa manter os pés no chão, né? Se a gente tem um adversário no campo político no qual a gente discorda, porém, esse mesmo adversário está atacando o nosso adversário maior, é aquela velha frase, né? O inimigo do meu inimigo vira meu amigo, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Nesse momento, pode ser que amigo seja uma palavra muito forte, mas um aliado com uma data limite para poder terminar, eu acho que é importante. Então, qualquer força nesse momento, qualquer força política que venha a fortalecer essa frente ampla aí, né? E aí, é claro, né, esse debate ele pode ser muito bem aprofundado, a gente conseguiria aprofundar bem esse debate. Poxa, mas e aí, quem que vai liderar uma frente ampla? Quem vai liderar a frente ampla é quem vai conseguir alcançar o maior número de pessoas da massa. E aí, o que se espera de um movimento comunista, de um movimento que se diz vanguardista, é de pelo menos conseguir desenvolver a vanguarda. E para desenvolver a vanguarda, é preciso conquistar a massa de forma hegemônica. Ah, isso quer dizer que precisa ser necessariamente um partido X ou Y? Olha, a gente vai puxar a sardinha para um ou para outro, que é o que a gente faz parte, que é o que fez a gente crescer, fez a gente se desenvolver. Eu acho que isso é natural. Agora, a gente precisa deixar um pouco isso de lado e visualizar o que a gente de fato quer como projeto. Aí eu mais no sentido, a gente quem, né? A gente comunista, a gente marxista-leninista, que precisa tirar um pouco essas vendas, até mesmo desse jogo político democrático burguês, de só pensar nos processos eleitorais, só pensar em desenvolvimento individual, de projeto X ou Y ou Z, para as instituições burguesas do Brasil, seja a nível do legislativo, seja a nível do judiciário ou executivo. O que a gente quer, na verdade, é quebrar isso, né? Só que a gente tem que cair na realidade, não dá para quebrar hoje. Então eu vejo que é importante a gente fortalecer, mas também ter o pé no chão e entender que se a gente quer ser vanguarda, a gente vai precisar se comunicar com as pessoas. E aí tá a maior questão. Como fazer isso, né? Como fazer isso? Esse debate, aliás, só antes da pergunta, né? No seu caso, Lucas, se você quiser usar os termos a seu gosto, fica à vontade. Eu, André Bom Tempo, vou, como se diz, né? Não vou criar provas contra mim, né? Mas o entrevistado a gente Perfeito. deixa livre para usar o termo que ele bem quiser, né? Perfeito. É que eu, por questões particulares, procuro evitar, né? Mas o entrevistado, a gente, né, fique sempre à vontade. Mas até com relação ao que você colocou aqui, que já era até uma das minhas próximas perguntas, e acho que o PCdoB você deve saber até melhor do que eu, assim como o PT, vivem
tendo esse tipo de críticas, né? Levando esse tipo de críticas, que é com relação às parcerias, às coligações, muitas delas até mesmo esquisitas. E eu falo, por exemplo, né? Claro que é um raciocínio importante de se levar em conta essa questão. O amigo do meu inimigo o inimigo do meu inimigo pode virar meu amigo ou meu aliado, né? Mas eu vejo, por exemplo, o caso do Temer, né? Quando do golpe da ex-presidente Dilma Rousseff, nossa, o Temer é o demônio, é a encarnação do mal. Hoje o discurso já mudou um pouco e em nome de derrotar o bolsonarismo, opa, a gente pode posar na foto com o Temer, né? De uma forma ampla, será que isso não fica esquisito aí para o eleitor mais simples? Bom, para o eleitor mais simples, muita coisa fica esquisita, né? Inclusive, não à toa, aqui nas periferias de São José dos Campos, o nome do Bolsonaro é bem dito, não é mal dito, né? É bem dito. Então, há uma certa. Nas periferias ainda, né? A gente está falando aqui, não. Nas periferias de São José dos Campos, há um apoio ao bolsonarismo. Não à toa, essa cidade, né, a cidade de São José dos Campos, em 2018, 76% dos eleitores votaram no Bolsonaro. Então, para o eleitor comum, muita coisa fica esquisita. É aí que a gente chama de alienação, ou alienação, ideologia, né, são termos aí utilizados, bastante utilizados pelos marxistas e tudo mais, né, mas é essa questão de vender uma ideia que, na verdade, é falsa. Né, e aí você cai na ilusão de certas coisas, ou seja, a ideologia nada mais é do que a ilusão para a classe trabalhadora. É, tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa aí que vai soar estranho, que vai soar esquisito. Agora, uma coisa que eu acho que é importante visualizar são os resultados que a gente tem com tudo isso. Por exemplo, se a gente volta lá na Revolução, lá na União Soviética, quando o Stalin fez um tratado, né, um acordo lá de não agressão com os nazistas, com o Hitler. E aí, qual foi o resultado disso? O resultado disso foi um fortalecimento grotesco e absurdo dos comunistas, né, da União Soviética, ao ponto de conseguirem derrotar os nazistas tempos depois, né, anos depois. Então, vale a pena, não vale a pena? Olha, o Temer não é o nosso aliado, isso tem que ficar bem claro. Ele não é do nosso lado, ele não é de esquerda, ele não é nosso amiguinho bonitinho, bacana. Não é porque você vai posar na foto com alguém que você de fato está andando de mão dada com essa pessoa. A questão é que para um projeto específico, para um ponto específico, é importante fazer esse tipo de conversa. Não à toa os sindicatos, e aí eu acho muito interessante pegar certas lideranças de certos sindicatos, porque essa mesma galera que faz a crítica ao PT, ao PCdoB, são esses mesmos líderes que estão à frente dos sindicatos e os sindicatos, o que eles fazem? Nada mais, nada menos do que acordos com os patrões, acordos com as empresas. Então, será que não soa estranho também para a classe trabalhadora essa questão de um sindicalista sentar com um coordenador do RH e determinar ali os tratados que vão ser para os trabalhadores dessa empresa? Tanto é que o resultado a gente vê, né? A maior parte da população brasileira não apoia 100% os sindicatos. Há um apoio forte aos sindicatos, eu apoio o meu sindicato, eu pago o meu sindicato, e eu gostaria muito de me sindicalizar, infelizmente eu não tenho uma base do sindicato aqui. Então eu vejo a importância gigante dos sindicatos. Mas infelizmente, sindicatos não têm uma representatividade hoje tão relevante como já teve no Brasil antigamente. Não à toa, todo o movimento de esquerda sai perdendo com as eleições de 2016, 2018, 2020. Toda esquerda diminui o seu número de representatividade se comparado de 2016 para 2020.
O saldo que a esquerda tira é um saldo negativo, se comparado essas duas eleições. Então, acho que é uma questão completa, toda, né? É estranho fazer aliança com certos partidos. Existem até alianças que eu mesmo critico. Existem alianças, existem alguns acordos que eu mesmo tenho as minhas críticas a serem feitas. Mas aí essa questão é uma questão interna, né? Que aí é que a galera fala da autocrítica e tudo mais, isso sempre feito de forma interna, né? Mas eu acho que precisa jogar as claras também, né? Então, por exemplo, um exemplo interessante dessas alianças. Lá no Maranhão, quando o Flávio Dino ganhou, tanto no do primeiro governo quanto no segundo governo, e calma lá que a gente pode até já conversar sobre o Flávio Dino, notícias quentes hoje, né? Mas naquele momento que ele era afiliado ao PCdoB, o PT não estava ao lado do PCdoB, né? O PT não apoiou a candidatura do Flávio Dino e apoiou, na verdade, uma candidatura Do que era Sarney. a favor do Sarney, exatamente. Então, e aí quem apoiou a gente? Quem apoiou a gente lá no Maranhão? PSDB. Olha só que engraçado. E foi através de uma aliança como essa, com vários outros partidos, obviamente, não foi só o PSDB, vários outros partidos apoiaram, Cidadania apoiou em 2014 o governo, 2018, o governo do Flávio Dino, a reeleição. E hoje a gente tem um governo que paulatinamente tem tido conquistas muito importantes e essenciais para um Estado que até há pouco tempo era um estado largado, era um dos piores estados do Brasil. Hoje a gente tem reformulação da educação de uma forma absurda, de muito boa lá no Maranhão. A gente tem valorização dos policiais militares, a gente tem valorização da saúde, né? Valorização e preocupação. É o estado mais maravilhoso do Brasil, então. Claro que não. Vão ter as suas contradições, seus problemas, vai ter corrupção, vai ter um monte de coisa. Aqui é Brasil, então o Brasil como um todo tem essas questões. Porém, uma aliança bem feita, como foi feita para conquistar o governo do Maranhão, com partidos que aqui em São Paulo são o nosso oposto, são o nosso inimigo político, lá no Maranhão deu certo. Lá no Maranhão trouxe um resultado que para a sociedade do Maranhão foi essencial, tem sido essencial. Então, eu acho que essas críticas precisam ser muito bem trabalhadas, né? Existem críticas que eu também concordo, mas na sua maioria as críticas precisam ser bem-vindas, precisam ser analisadas pelos próprios críticos também, né? E toda uma reformulação aí das ideias, né? Porque realmente o Brasil, né, até como você bem colocou, é um país um tanto quanto complexo. E claro que agora a gente vê esse fator do bolsonarismo, é o que está mais latente, né, na atualidade, mas querendo ou não, a gente sempre acaba retornando para esse ponto, né? Nossa, o PCdoB, o Partido Comunista, né, um partido com base revolucionária, mas às vezes dá aquela sensação assim que não estou dizendo que é uma crítica minha, né, mas a gente Sim. no meio sabe que muitos abordam dessa forma, dá aquela sensação que as pessoas pensam que, nossa, o PCdoB, então, quem pagar leva, né? É fácil de entrar no partido e eu acho que isso é bom no momento que a gente vive hoje. É importante que as pessoas venham para as fileiras do partido. Eu acho que, na verdade, qualquer partido que se diz revolucionário precisa ter as suas fileiras mais abertas para esse momento que a gente vive. Eu acho que há um erro crasso dentro do movimento de esquerda, que é não entender a própria teoria. Aliás, não entender a praxis, né? Porque a teoria ela é dinâmica. Não tem como a gente pegar algo que
Lenin escreveu numa obra X, que foi feita num tempo X, que diz sobre uma região X, e tentar aplicar toda essa teoria 100% aqui no Brasil. Não dá certo, né? No Brasil do século XXI, né, anos 20 do século XXI, tá totalmente diferente. A sociedade que viveu naquela época do Lenin não é a mesma sociedade que vive hoje. Ah, quer dizer então que nada é aplicado. Não, não é bem isso que eu quero dizer. Vou dar um exemplo, por exemplo, né? Lenin fala que para se entrar nas fileiras de um partido comunista é preciso ser muito seletivo, porque o partido, na verdade, é que vai ser a vanguarda da revolução. E aí, o partido sendo a vanguarda da revolução, a gente precisa ter pessoas bem selecionadas para poder conduzir a revolução. Eu concordo perfeitamente, dada as devidas proporções e condições. O Brasil hoje não se encontra num momento em que a classe trabalhadora está de fato uníssona, né? Uníssona, fala, né? Uníssona. No sentido, uníssona, no Uhum. sentido da revolução socialista brasileira. Não está. Ela está revoltada. É um momento de revolta que a gente está sentindo. E esse momento de revolta é um momento que está explodindo movimentos espontâneos. E aí é importante aproveitar esses momentos espontâneos para que a gente possa agregar as pessoas, falar, ó, você está revoltado? Cola aí com nós. A gente tem uma certa experiência aqui, uma bagagem que pode te auxiliar na sua própria revolta. Né? E a gente te auxiliando, você auxilia a gente e a classe trabalhadora que sai ganhando. É importante lembrar que o PCdoB tem praticamente 100 anos, né? Apesar de ter uma briga aí dentro da esquerda, mas o PCdoB não tem 100 anos, né? É o PCB que tem 100 anos. Ah, não é Era o o PCB que tem PCB 100 e o anos, é o PCdoB. PCdoB. Eu acho que essa disputa de quem tem a maior legitimidade é algo muito complexo, mas uma coisa que a gente precisa saber é que o partido que foi criado, né, tinha a sua denominação como Partido Comunista do Brasil, e essa denominação, Partido Comunista, é um partido comunista e ele sempre se reorganiza quando ele precisa ser reorganizado. Não vai ser uma pessoa X ou uma pessoa Y que vai reorganizar o Partido Comunista. É o próprio povo que vai reorganizar, né, o Partido Comunista. Então, no momento que vai ser oportuno, né? Porque aí eu vou lançar uma crítica aqui, né? Dessa crítica eu vou fazer de forma pessoal, né? É uma visão minha, né? Isso não diz com a visão do partido, é uma visão minha. É, não há, não há nenhum partido definitivamente revolucionário hoje aqui no Brasil. Não tem. Definitivamente revolucionário que a gente possa falar, esse partido é o verdadeiro Partido Comunista. Esse partido aqui é o partido das massas, é o partido que vai levar a gente para a revolução socialista comunista no Brasil. Hoje em dia a gente não consegue falar isso de nenhum partido. Então, eu tenho as minhas críticas para partido X, Y, Z, para um monte de partido, assim como um monte de gente vai ter um monte de críticas a serem dadas no PCdoB, mas a verdade é uma só. Não existe um partido que de fato seja legitimamente revolucionário, que organize as massas de forma revolucionária, que leva as massas a se revoltar de fato. Partido não tem. Partido comunista não tem. Então, eu acho que essa é uma crítica que a gente precisa abaixar um pouco mais a nossa bola, sabe, de todo mundo. Eu acho que essa é uma questão muito importante, inclusive, no movimento revolucionário do Brasil, que é abaixar um pouco essa bola aí, falar, calma aí, gente, né? Tem muita coisa aqui que a gente precisa debater para além do mérito de X, Y, Z aí, para se reivindicar revolucionário vanguardista, né? O PCdoB, ele hoje, podemos dizer,
é um partido stalinista ou ele superou as ideias de Stalin? Cara, ao meu ver, não existe muito stalinismo, né? Porque o Stalin não foi alguém que desenvolveu a teoria. Então, não dá para falar stalinismo no sentido de linha teórica. A linha teórica é marxista-leninista e o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, continua sendo marxista-leninista. Né? Se isso é seguir a filosofia de Stalin ou não, eu acho que é, eu acho que a gente segue a nossa linha, marxista-leninista do Brasil, certo? Eu acho que está na hora da gente começar a pensar mais nisso, desenvolver mais a teoria brasileira da Revolução, né? A teoria brasileira. Stalin foi um cara essencial para o desenvolvimento da Revolução Russa, um cara muito importante. As conquistas que a União Soviética teve foram dadas sob o comando dele, né? Uma coisa que eu acho que é importante perceber é que a pessoalização, né, que o pessoal está falando aí agora de pessoalizar, ó, ele foi o líder, né, tal. Não, foi sob o comando dele, mas tinha muita gente que trabalhava dentro da União Soviética junto com ele, né? Assim como Mao Tse-tung teve sua importância essencial lá para a China, mas ele não estava sozinho também. Mao Tse-tung também sendo stalinista, né? Uma pessoa, ó, uma pessoa muito importante para a ciência mundial e que a gente podia dizer que também foi, stalinista nesse sentido de defender as posições de Stalin, foi o próprio Albert Einstein. Einstein, numa troca de cartas com um amigo dele, defendeu as ações da União Soviética sob o comando do Stalin. E ele falou, o Stalin tem sido um líder muito importante para a União Soviética. Eu acho que é isso. O PCdoB hoje, ele entende dessa forma, né? A importância histórica sempre vai permanecer. Agora, hoje em dia, por exemplo, a China, né, houve um discurso do Xi Jinping, né, o atual presidente lá da China, quando ele assumiu o comando, acho que foi em 2012, 2013, ele fez um discurso muito interessante que, assim, foi um discurso muito intenso e denso, falando exatamente de toda a história da Revolução, desde a Revolução Cultural trazida por Mao Tse-tung até a reabertura, um pouco da reabertura econômica nos anos 70 da China e o desenvolvimento que está aí hoje. É, tudo isso faz parte do processo. Então quando a China abriu a sua economia nos anos 70, ela abandonou 100% o que Mao Tse-tung trouxe dentro da Revolução Cultural, dentro da Revolução Socialista? Não, com toda certeza não. Não, não foi isso, né? Hoje, por exemplo, o que a China está desfrutando faz parte tanto da revolução cultural quanto da abertura da economia. É um conjunto, é um processo. E Uma esse coisa processo vai precisou da outra. somando perfeitamente. As coisas vão se somando. E para chegar no nível que está hoje, precisou ter Stalin. Precisou ter Stalin. Então, Stalin foi algo necessário. Inclusive, eu tive a experiência de estar na Rússia em 2018. Eu fiz parte do primeiro Congresso Internacional dos Parlamentos Jovens. Foi um congresso que foi convidado ali a parlamentares do mundo afora, e também pessoas que se envolvem, né, em movimentos sociais, estudantis e tudo mais, né? E dentro desse evento eu tive contato ali com vários russos. E eu acabei perguntando, né? O que os russos. E eu perguntei para as pessoas que não eram comunistas, inclusive pessoas que são da juventude do partido do Putin, que é um partido conservador, o próprio Putin é conservador. E aí eu perguntei: o que vocês acham sobre Lenin, Stalin? E aí o pessoal falou: quem critica Lenin e Stalin é porque não sabe da história da Rússia. Porque tanto um quanto o outro tiveram papéis fundamentais para o desenvolvimento da sociedade russa. Então, isso vindo da boca de mais de uma pessoa,
né? Foi até uma discussão que a gente teve, um debate ali que a gente teve. Então, o Stalin cumpriu o seu papel que precisava ter sido cumprido. É essa a leitura que a gente faz hoje. Maravilha. Tá aqui tocando o meu papo com o Lucas Gil, do Partido Comunista do Brasil, né? Eu sempre dou essa enfatizada aí para a turma não confundir. Aliás, com um abraço aí para o pessoal também do Partido Comunista Brasileiro e qualquer que seja a sua sigla, se é que você tem uma, né? E Lucas, voltando aí à questão da juventude, né? Independente aí da juventude militante ou não, mas o jovem de uma forma geral, qual, na sua avaliação, ou mesmo na avaliação do partido, da UJS, as perspectivas políticas aí para essa juventude? Porque vira e mexe a gente vê muitas matérias, reportagens, que até com uma certa razão são bastante depressivas, né? Sem vislumbrar um futuro muito alegre. Cara, eu, como um comunista que sou, carrego dentro de mim a esperança. Então, é, a gente precisa, a gente precisa ter isso, né? Para a gente poder enxergar um futuro, a gente precisa enxergar com esperança, né? O coração precisa estar quente. A gente precisa sentir ele batendo aqui e a vontade da mudança continuar, né? A gente pode olhar aqui para os nossos irmãos, né? Os países vizinhos se levantando, demonstrando que quando o povo, a classe trabalhadora organizada, se revolta e demonstra o seu poder organizado, há mudanças concretas na sociedade. Existe como mudar. Então, hoje, falando de hoje, especificamente hoje, a sociedade brasileira, e mais especificamente a juventude, está bem desesperançosa, né? O que antes a gente tinha a perspectiva, falando aí de 6, 7, 8 anos atrás, a gente olhava lá, poxa, daqui 10 anos eu quero estar assim, quero estar assado, quero desenvolver a minha vida, né? Quero poder comprar isso, aquilo, quero poder viajar para esse e aquele lugar. Começa a planejar a sua vida, né, a longo prazo. Hoje é completamente diferente. Hoje preciso viver hoje. E o meu projeto, meu plano de vida para amanhã é viver hoje. Na verdade, o projeto de amanhã é continuar vivendo hoje. Então, Uhum. porque eu tô as pessoas estão muito sem esperança. Então, o que a gente precisa é enxergar que há saída. Existe saída. Seja essa saída nesse ano, com um impedimento de um governo genocida, fascista, o impedimento desse governo de continuar e terminar, seja através das eleições de 2022, que também vai ser um momento muito crucial para o país, mas há saída, existe saída, tem como a gente fazer isso. E eu acho que essa é a mensagem que eu acho que esse é o papel de uma organização que se diz revolucionária, que se diz vanguardista, precisa ter. Propagandear a esperança, propagandear a saída, propagandear que existe como mudar. Esse é o nosso papel. É isso que a gente precisa lutar. É para que a gente fale, existe como, tem como. O PCdoB, ele tem perspectivas, no caso, acho que para nacional talvez seja meio complicado, não sei, mas para aqui para estadual tem alguma perspectiva de lançar candidatura própria? Ou ainda vocês não estão abordando isso ainda? A nível estadual, candidatura própria, você diz, do Governador. executivo, governador? Cara, eu não vi nenhum debate muito concreto sobre isso ainda, né? Eu acho que a gente está ainda trazendo aí as análises políticas para a gente poder ver qual tem sido a movimentação política em cima disso, né? Mas
com relação a candidaturas legislativas, né? Com certeza a gente é, quer trazer cada vez mais representatividade, até mesmo da nossa região aqui do Vale do Paraíba. É importante que a gente tenha a representatividade do Vale do Paraíba, do estado como um todo. Então, sim, a gente tem trabalhado para isso. Agora, a nível do executivo para governador, a gente está vendo um movimento aí, qual que está sendo, né? Inclusive, essa é uma das características que o PCdoB tem, né? A gente é bastante maleável com relação a isso. Inclusive, em 2018, a própria Manuela Dávila, pré-candidata à presidenta, falou: se a minha candidatura está sendo um óbice para que a gente possa formar uma frente ampla para derrotar Bolsonaro nas eleições de 2018, eu retiro a minha candidatura. E foi o que ela fez: retirou a candidatura para poder se aliar a um candidato que ela achava, né, que não só ela, mas o próprio partido achava que poderia derrotar Bolsonaro, tanto é que chegou perto, né? Houve a aliança, então, com o Fernando Haddad do PT. Exato. E aí ela se tornou, né, vice, candidata a vice, né, no caso. Falando então em partidos, alianças e perspectivas para o futuro, chegando aí quase ao final do nosso papo, Lucas, e falar um pouquinho aí do doutor Flávio Dino, né? É claro que isso já era um tema, pelo menos nos bastidores, conversado, mas hoje, em definitivo, ele definiu que vai mesmo sair do PCdoB, né? Ele que, aliás, é o único governador eleito pelo partido, né, no Brasil inteiro. Sim, exatamente. O único governador eleito pelo PCdoB. Bom, é isso, né? Assim, a gente passa por um momento muito frágil hoje. É um momento que uma quebra como essa é algo a se lamentar, né? Eu não vejo assim, entendo com clareza a movimentação do Flávio Dino, né? Entendo qual é a movimentação dele política, sei por que que ele está saindo do partido, mas é algo que, assim, lamento, né? Porque as conquistas que tivemos foi coletivo, né? As conquistas do Flávio Dino não são conquistas do Flávio Dino em si, por si, sozinho. É, é toda uma conquista geral. O próprio desenvolvimento do nome do Flávio Dino foi feito através, já ele como deputado federal, né? Ele foi deputado federal pelo partido. Ele foi filiado por 15 anos dentro do PCdoB. Então, assim, o desenvolvimento foi sempre coletivo e o nome dele se tornou uma liderança muito forte para ser governador do Maranhão. Então, é, é algo que eu vejo que precisa ser analisado, né, internamente no partido. Acho que o próprio Flávio Dino não vai deixar de ser, imagino eu, né? Não vai deixar de ser alguém combativo contra a desigualdade social. Porém, para o próprio partido é uma quebra muito grande de força política, né? Então, acabo lamentando essa saída aí. No... Bom, claro que você sendo do PCdoB de São José dos Campos e não, vamos dizer assim, da ala mais central do partido, é, talvez você não tenha essa resposta, mas não tem nada aí que o partido possa fazer para segurar o homem? Cara, eu, de fato, como você disse, eu não tenho informações tão aprofundadas com relação a esse assunto, mas as informações que eu sei é que houve, né? Houve debates aí, como você mesmo disse, já havia especulações desse assunto, né? Não era de hoje, né? De um, exato, não é de hoje já que vem se especulando todo esse assunto de mudança de partido, do Flávio Dino e tudo mais, até mesmo essa questão da federação de partidos e a união de dois partidos e esse outro partido sendo o próprio PSB, né, e tudo mais, toda essa conversa já existia, né? E eu acho que
agora é uma especulação minha, tá? Eu não, eu vou falar um acho que bem acho que mesmo, né? Eu acho que essa saída veio justamente porque não houve esse encaixe. O PCdoB não queria se fundir com outro partido, né? O comitê central do partido, pelo menos para esse momento, não entende que a gente precisa se fundir ou até mesmo se unir com outro partido para vencer as eleições burguesas, né? Então, esse conflito de interesses veio ter o rompimento do Flávio Dino com o partido, né? Mas, como eu disse, né, eu não tenho informações muito mais aprofundadas para poder também dar aqui com maior embasamento. Maravilha. Bati o papo aqui então com o Lucas Gil e deixando o Flávio Dino aí com os problemas, com as resoluções dele aí um pouco de lado. Então, agora para encerrar mesmo, Lucas, e PCdoB São José dos Campos. Bom, só para enfatizar, né? Já falamos aí da manifestação para esse dia 19, sábado, e PCdoB São José dos Campos, perspectivas aí para esse resto de 2021 em diante. Bom, a nossa perspectiva é tentar estar ao máximo junto às massas, né? Ah, acho que é um momento essencial para que essas manifestações, como do dia 29 de maio, agora do dia 19 de junho, sejam mais constantes e continuem até o final de 2021. E com certeza o PCdoB, juntamente com a UJS também, estaremos presentes na organização desses movimentos, na convocação da população joseense para ir às ruas. Claro que é sempre importante enfatizar, ir de máscara, né? A máscara PFF2 é a que mais protege, então é importante, se tiver como, utilizar a máscara PFF2 nos atos de rua, álcool em gel, tentar manter distância das pessoas o máximo possível, para que a gente possa ter um ambiente mais seguro contra a Covid-19. Né? Então, mas de qualquer forma, como a gente já debateu aqui, o risco já existe cotidianamente indo para o trabalho, então ir às ruas vale mais a pena a gente manifestar a nossa insatisfação, a nossa revolta que a gente tem aí, e com certeza o PCdoB, a UJS vai estar junto. Maravilha. Lucas Gil, então, o jovem aí, professor e membro do Partido Comunista do Brasil, daqui de São José dos Campos, Vale do Paraíba. Você, então, que está nos acompanhando, ainda vai nos acompanhar. Um abraço aí, muito obrigado. E, claro, curta essa entrevista, compartilhe aí com a sua turma, debata, né? Ninguém é obrigado a concordar comigo, com o Lucas, mas respeito é bom e o debate principalmente, né? Daí o nome aqui do nosso canal. Lucas, obrigado então e se quiser aí fazer alguma consideração final, fica à vontade. Perfeito. Eu gostaria de agradecer bastante aí o André pelo convite novamente, para a gente poder participar aqui desse debate. Volto a enfatizar o quão importante a gente ter canais como mesa de debates para que a gente possa gerar exatamente isso, debates, né? O respeito é essencial, mas a troca de ideias também e a troca de ideias é a troca de ideias e não troca de egos ou de xingamentos, né? Então, é muito importante esse espaço aqui, a gente ter esse espaço, poder usufruir desse espaço para desenvolver os debates. Então, mais uma vez, muito obrigado. Gostaria também de divulgar aí as redes sociais, né? A gente tem aí da UJS, o Instagram é @UJS_SJC, o Facebook é UJS São José dos Campos, e a gente tem também o Twitter, que é só procurar lá, Sal UJS, se eu não me engano, ou é Sal UJS ou é o JS Sal de São José dos Campos, mas sem o tiozinho, né? O acento ali do tiozinho no A. E também divulgar as minhas redes sociais pessoais, né? @LucasGuio, é só procurar lá Lucas Guio, Guio. Vem que eu te guio, eu gosto de fazer essa brincadeira, inclusive. É meu sobrenome, mas
É meu sobrenome mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado. E tamo junto. Eu acho que é importante, quanto mais a gente debater, mais a gente vai se desenvolver. Maravilha. Obrigado então, Lucas, e obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Um abraço e tchau.